Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia, hoje celebramos a quinta-feira da segunda semana da Quaresma. E nós continuamos com aqueles temas propostos por nosso Senhor Jesus Cristo, ainda na quarta-feira de cinzas, sobre o jejum e a esmola. O jejum hoje está nesta imagem de Lázaro pobre, ferido, faminto, que está à porta do rico, querendo saciar a sua fome com ao menos uma migalha que cai de sua mesa. Mas nem isso lhe dão. Lázaro, pobre e ferido, é também a imagem do próprio Senhor Jesus Cristo crucificado, que todo ferido, chagado, ensanguentado, está faminto e sedento. Este é o grande grito de Jesus crucificado: tenho sede. No entanto, diante desta sua necessidade de água, Jesus recebe da humanidade o vinagre, o azedo do pecado da humanidade inteira. Então, antes de tudo, irmão e irmã, Lázaro é a imagem de Jesus Cristo, pobre, chagado e faminto, que está à porta da humanidade, batendo sem parar. No livro do Apocalipse, que é o livro por excelência do juízo, nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus hoje, como um pobre chagado, está à porta de cada pessoa humana. Está à porta desta humanidade rica, pedindo, implorando pão e água. E ele faz uma promessa, que quem abrir a porta, ele poderá então entrar e cear junto com esta pessoa. Então hoje, irmão e irmã, o Senhor nos chama em primeiro lugar a abrir as portas do nosso coração e deixar com que este Jesus pobre possa entrar dentro de nós e fazer esta ceia, a ceia eucarística junto a cada um de nós. Mas também este Lázaro que está ali à porta do mundo é a imagem desta humanidade sofredora, desta humanidade tão carente, de uma pobreza imensa. Homens e mulheres que passam fome todos os dias e que por isso fazem um jejum forçado diariamente. Enquanto nós podemos fazer um jejum espontâneo, há uma humanidade inteira. São crianças, jovens, homens e mulheres, idosos, que fazem jejum forçado todos os dias, porque não tem onde morar, não tem o que comer, não tem o que beber. Então, Lázaro é também a imagem desta humanidade sofredora que pede socorro, ao menos uma migalha. De modo muito especial, hoje Lázaro é a imagem desta humanidade que está numa crise migratória sem precedentes. São famílias inteiras se deslocando pelo mundo, são os pobres que estão às portas dos ricos, pedindo acolhida, pedindo asilo, melhores condições de vida, e também isso lhes é negado. Papa Francisco constantemente em seu pontificado denuncia esta situação dos pobres migrantes que pelo mundo inteiro, como Lázaro, estão à porta dos ricos, mas não conseguem entrar. Então hoje, irmão e irmã, diante desta realidade que em Lázaro, pobre e sofredor, nos grita por socorro, é preciso também que nos coloquemos diante da morte.
A morte é a realidade mais democrática que existe neste mundo, porque a morte ela vem para todos e ninguém dela escapa. Hoje o Evangelho nos coloca diante da morte do rico e da morte do pobre, que imediatamente ali na morte recebem também o juízo particular, que é o que define a vida eterna ou a morte eterna. No exato momento da morte, nós passamos por este juízo, ou vida eterna ou morte eterna. E é justamente nesta condição que se coloca aqui no Evangelho o pobre e o rico. Então, diante deste juízo pelo qual todos nós haveremos de passar, do qual ninguém vai escapar, lembremos-nos hoje, irmão e irmã, como nosso Senhor Jesus nos diz que será este juízo. Ele dirá que ele irá separar uns dos outros, uns à esquerda e outros à direita. E aos da esquerda ele irá dizer: afastai-vos, malditos, porque eu tive fome, sede, doente, nu, preso, e não cuidastes de mim. E aos da direita ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, porque quando eu tive fome, doente, com sede, nu, preso, cuidastes de mim. E tanto uns quanto outros irão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos assim e não te servimos? Ou, quando foi que te vimos assim e te servimos? Então Jesus responderá: era eu. Eu estava no pequeno, eu estava no menor, eu estava no pobre, eu estava naquele Lázaro que todos os dias, à porta do mundo, pede e implora por socorro em cada uma de suas necessidades. Então, irmão e irmã, nesse dia de hoje, preparemo-nos para a hora da nossa morte, preparemo-nos para o nosso juízo, do qual nenhum de nós poderá escapar, e possamos então, com grande amor, com grande zelo, servir nosso Senhor Jesus Cristo. Que o fruto do nosso jejum seja a nossa esmola, que as nossas privações voluntárias possam se unir àquelas privações involuntárias de uma humanidade inteira que passa fome, e que nós possamos, pela esmola, prática quaresmal, socorrer as necessidades desta humanidade sofredora, que é sempre Jesus em cada pessoa humana. Deus abençoe o seu dia de hoje e até amanhã, se Deus quiser.